Na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nós vamos continuar nesse grande edifício chamado Aspectos Práticos da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Há muitos anos atrás, um erudito do Novo Testamento chamou a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios como a quintessência do paulinismo, e eu concordo plenamente com ele. Nós vamos estudar o capítulo que fez com que esse documento se tornasse o documento de todo o enredo do Novo Testamento mais precioso ao meu coração. Eu sei que toda a palavra é palavra de Deus, desde o Gênesis até Apocalipse. Toda ela, meus irmãos, é palavra de Deus, mas há um documento que fala ao meu coração de uma maneira especial, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. E esse capítulo 5, há muitos anos atrás me encantou, e desde então ele tem caminhado comigo e me auxiliado em minha própria caminhada, em minha própria jornada. Espero que Deus possa falar ao coração de todos vocês hoje pela manhã também. Muito bem, do verso 1 ao verso 2 de Efésios capítulo 5, o Senhor nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e de uma maneira simples e objetiva, nos ensina de fato o que o doce Espírito Santo quis nos ensinar quando inspirava o apóstolo Paulo a escrever essas palavras maravilhosas, tão caras, tão belas. Ser propício, meu Deus, a todos nós hoje pela manhã. Nós te rogamos isso encarecidamente, confiando unicamente no mérito do teu Filho, alcançado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós permanecemos nos aspectos práticos do documento. Os aspectos práticos começam no capítulo 4. Por que é que nós sempre damos bastante atenção ao contexto do texto que nós estamos estudando em cada uma das nossas exposições? Porque em nossa igreja nós pregamos expositivamente. Quando nós estamos, por exemplo, estudando uma carta, nós precisamos levar em consideração que nós não lemos uma carta por partes. Quando esse documento foi produzido, ele não foi produzido em capítulos e versículos. Essa divisão é pedagógica e é bem posterior. Quando o apóstolo escreveu esse documento, ele escreveu um documento corrido, uma carta, como por exemplo você escrevia, você que é mais maduro, para sua namorada alguns anos atrás. Hoje nós mandamos e-mails, alguns outros apenas mensagens através de um aplicativo de conversa. Mas, in nihilo tempore, há muitos anos atrás nós mandávamos cartas. E quando um nubente, quando um noivo mandava uma carta para sua noiva, ela não lia apenas a 4ª página da carta, ou a 2ª, e daqui a 3 meses ela lia a última. Pelo contrário, de uma maneira voraz, ela lia toda a carta. O pessoal colocava perfume. Era uma coisa preciosa, não é, irmãos? Pois bem, quando você vai ler uma carta do Novo Testamento, você precisa ter essa amplitude no seu coração. Você precisa levar todo o conteúdo do documento em consideração, porque cada afirmação, ela tem a ver com algo que foi dito antes, e ela trará implicações para algo que será dito depois, posteriormente. Por exemplo, quando você olha para Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer assim: sede, pois. Essa palavra pois significa que Paulo está fazendo menção a algo que ele disse anteriormente. Paulo está dizendo no verso 1: sejam, pois, imitadores de Deus. É como se em outras palavras ele estivesse dizendo: portanto, com base no que eu disse anteriormente, sejam imitadores de Deus. E o que foi que Paulo disse anteriormente? Esse é o exercício exegético. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Se vocês não se prepararem para o culto, se vocês não se prepararem para receber a mensagem, assim como o pregador se prepara para apresentá-la, vocês não vão pegar o fio da meada. Porque infelizmente, por conta de muitas mensagens superficiais que nós temos nos dias atuais, as pessoas olham para um documento portentoso como Efésios e acham que a mensagem é compartimentalizada. Ou seja, que Paulo diz uma coisa no capítulo 3, que depois ele diz uma coisa no capítulo 4 e diz outra coisa no capítulo 5, e você não consegue observar o todo do documento, você não consegue se maravilhar com ele.
Vocês percebem isso, irmãos? Pois bem, do capítulo 2 ao capítulo 3 de Efésios, Paulo nos ensina doutrina. Ele parte da depravação total dos homens e termina nos falando a respeito do nosso estado de glória na presença do Senhor Jesus, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, ele pressupõe que se você compreender o capítulo 2 e o capítulo 3, você está instruído naquilo que na teologia nós chamamos de Ordo Salutis, a ordem da salvação. Você é salvo, você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, você foi regenerado, é uma nova criatura. De modo que a partir do capítulo 4, pressupondo que você tem bagagem para compreendê-lo, Paulo vai dizer o seguinte, olhe para o capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, porque ele está dizendo, rogo-vos, pois, porque ele compreende que você é santo, que você é regenerado, e que agora você precisa andar de modo digno do conhecimento que você tem. Como você pode fazer isso? Sendo auxiliado pelos mestres, que receberam dons na área do ensino e que servirão para auxiliar a igreja no que diz respeito ao aperfeiçoamento da sua obra e o desempenho do seu serviço. É o que ele explica do verso 7 ao verso 16 do capítulo 4. Paulo está aplicando todo o conteúdo do capítulo 2 e todo o conteúdo do capítulo 3. Depois, a partir do verso 17 do capítulo 4, ele traz uma série de ordens. Todas essas ordens, a partir do verso 17 do capítulo 4, estão intimamente relacionadas à ordem que ele dá no versículo 1. Andem de modo digno da vocação que vocês receberam. Você olha para o verso 1 do capítulo 4 e pergunta para ele: Paulo, como eu posso ser um cristão digno? O que é que Deus espera daquele que compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada? Então Paulo, ele vai explicar para você. É o que eu vou tentar fazer hoje, lendo esse documento precioso, essa igreja tão amada. Qual o tema da nossa breve reflexão? Uma vida cheia do Espírito Santo. Hoje nós vamos aprender a discernir o fruto da luz das obras das trevas, à luz desse contexto que nós já temos. Paulo diz, verso 1, porção inicial: sede, pois, imitadores de Deus. O que significa ser um imitador de Deus, irmãos? Você já parou para pensar sobre isso? Como é que nós imitamos a Deus? Abrindo o mar, caminhando por sobre as águas. Nós temos poder para isso. É dessa maneira que Paulo nos ordena imitá-lo? Claro que não. Ele vai nos dizer como nós podemos imitá-lo. O que é que ele espera com essa ordem mimética? Para nós compreendermos o que significa imitar a Deus, nós precisamos dar atenção a essa palavra pois, que eu já comecei a explicar para vocês. Sede, pois. Veja o imperativo. É uma ordem. Sejam imitadores de Deus. Mas com base em quê? Paulo começa a responder que base através dessa palavra pois. E essa palavra pois, ela faz menção a duas ordens anteriores. A primeira ordem nós encontramos no verso 17 ao verso 24 do capítulo 4. Pastor Jorge nos deu aula sobre isso. Portanto, para nós imitarmos a Deus, nós precisamos abandonar a nossa antiga natureza. É o que Paulo vai dizer no verso 17 do capítulo 4. Olhe para ele. Ele diz assim: não mais andeis como andam os gentios. Você percebe que isso é uma ordem? Paulo está dizendo no verso 17: não andem mais como andam os gentios. Por que você não pode mais andar como andam os gentios? Em primeiro lugar, porque você agora compreende aquilo que Deus espera de você. Isso está no capítulo 4, verso 1. E em segundo lugar, porque Deus concedeu à igreja apóstolos e pastores e evangelistas e mestres que servem a igreja com vistas a aperfeiçoá-la, de modo que ela possa desempenhar bem o seu serviço, a ser edificada de acordo com o que pressupõe o corpo de Cristo, para que nós não sejamos mais agitados de um lado ao outro, como pessoas que não têm instrução, que não têm conhecimento. Nós temos base, somos bons teólogos. Com base nisso, Paulo diz: imitem a Deus.
de acordo com o conhecimento que Ele tem confiado a vocês. Portanto, eis a ordem: não se comportem mais como os gentios. Ora, Paulo, eu compreendi, eu não posso mais andar de qualquer maneira porque eu sou crente. Compreendi a mensagem da cruz ensanguentada. Para além dessa verdade, há pastores e há mestres que me ensinam a como edificar a minha vida com base na palavra de Deus. E levando tudo isso em consideração, você agora me diz que eu não posso mais andar assim como uma pessoa que não tem conhecimento. A minha próxima pergunta é: como eu posso fazer isso, Paulo? Como isso pode se tornar prático para mim? Então ele explica a partir do verso 18. Ele diz: você não pode mais viver obscurecido em entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância, por causa da dureza do seu coração, se entregando à dissolução para com avidez cometer toda sorte de impureza. Não, você agora tem conhecimento. Por que é que você não pode mais andar como andam os gentios? Porque você foi iluminado, e através da exposição pública das Escrituras você compreendeu a cruz ensanguentada de Cristo Jesus, e Deus tem levantado homens para caminhar com você. Se você, à luz de tudo isso, ainda anda como um gentio que nunca ouviu falar do Evangelho, você é um impostor, não um cristão. Portanto, você precisa se livrar daquela vida de ignorância quanto ao Evangelho de Jesus Cristo, se desvencilhar do seu coração de pedra, porque você recebeu um coração de carne. E Paulo é até um tanto sarcástico, ele diz, verso 21, se é que de fato você compreendeu o Evangelho. Não é isso? Olhe para o verso 21, meu irmão. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído. Você ouviu sobre Jesus? Responda para o seu coração. Na igreja local que você frequenta, você tem sido instruído com base no Evangelho? Se você consegue responder essas duas perguntas com sim, se você consegue dizer sim, é verdade, eu tenho ouvido o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de grande alegria que mudaram a minha vida, eu tenho sido instruído nele. Qual deve ser, portanto, a sua postura para atender essa primeira ordem? Não andar como andam os gentios. Ora, verso 22, você precisa se despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e se renovar no espírito do seu novo entendimento. Isso aqui, irmão, se chama regeneração. Olhe para os tempos verbais, do verso 22 e do verso 23. Você precisa se despojar. É um ato único, suficiente e eficaz. A palavra despojar é desvencilhar, é abandonar. Você lembra daquela pregação em Romanos capítulo 6? Você foi unido a Cristo em sua morte, em seu sepultamento, mas você também foi unido a Cristo em sua ressurreição. O que significa estar unido a Cristo em sua morte e em seu sepultamento? Significa que você morreu para a sua aliança com Adão. O que significa estar unido espiritualmente a Cristo em sua ressurreição? Significa que ao tempo em que a sua antiga natureza ligada a Adão morreu, quando Cristo ressuscitou, espiritualmente falando, você ressuscitou com Ele com uma nova natureza. É isso que Paulo está dizendo de uma maneira tão resumida aqui. Despojar-se do velho homem que se corrompe segundo os prazeres do engano e se renovar no espírito do nosso novo entendimento. Agora olhe para o verso 24. O verso 24 não trata mais de regeneração, ele agora trata de santificação. Se regeneração é instantânea, santificação é um processo o quê, meus irmãos? Contínuo. Olhe para o tempo verbal do nos revestindo. Não foi revestido ontem e foi revestido apenas hoje. Você foi revestido ontem, você está sendo revestido hoje e você permanecerá se revestindo, nos revestindo do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão que procedem da verdade. O que significa ser um imitador de Deus? Significa abandonar a antiga natureza, que se corrompe segundo os prazeres do engano, e se renovar para uma nova realidade, para uma nova esfera de relacionamentos, para a maior glória de Deus. Você consegue compreender isso?
Então você está apto para a segunda ordem. Qual é a segunda ordem? A segunda ordem, ainda no capítulo 4, está a partir do verso 25, quando Paulo nos explica que imitar a Deus é lutar para viver em novidade de vida. Esse é o próximo passo, é a segunda afirmação dentro da linha de raciocínio do apóstolo. Lutar para viver em novidade de vida. E ele agora nos oferece exemplos do que significa no entendimento dele se despojar do velho homem. Não foi a ordem que ele deu? Você não pode mais andar como andam os gentios. Você é uma nova criatura, recebeu uma nova natureza. Se despoje do velho homem. Paulo não nos deixa no vácuo, ele não nos deixa no escuro. Ele agora vai explicar o que significa se despojar do velho homem. É por conta dessa explicação que ele começa o verso 25 com a palavra por isso. Você não acrescenta nada, você só tenta compreender o que ele está dizendo. É por isso que eu sou apaixonado pelo sermão expositivo. Porque tudo que o sermão expositivo faz, irmãos, é tornar claro o que o autor original, inspirado pelo Espírito Santo, quer nos ensinar. A palavra por isso, do verso 25, é importantíssima. Por isso, pelo que, Paulo? Porque você ouviu o Evangelho e nele foi instruído. Vocês concordaram comigo? Vocês estão ouvindo o Evangelho, sim ou não? Estão sendo instruídos nele, sim ou não? Por isso, porque você se despojou do velho homem, o velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e se revestiu de um novo homem que é criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixa a mentira, fale a verdade, se ire, mas não peque. Se você furtava, não furte mais. Aspectos práticos, eu amo essa carta. Não há como uma pessoa ser mais direta. Trabalhe, pare de roubar. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for bom para edificação, para que você possa transmitir graça para aqueles que te ouvem. Não entristeça o Espírito Santo, verso 30, pelo qual você foi selado para a redenção. Paulo está escrevendo para quem é crente, aspectos práticos. Olhe para o versículo 31, ordens: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia. Você acha que é possível cumprir tudo isso sem a ajuda do Espírito Santo, meu irmão? Claro que não. Claro que não. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo está nos explicando que no entendimento dele significa imitar a Deus. Agora, com base nesse contexto, nós estamos preparados para avançar em nossa investigação sobre essa frase, imitador de Deus. Não é isso? Olhe para o verso 1 do capítulo 5. Fluxo do pensamento do apóstolo. Sede, pois. Agora você compreende o que significa a palavra pois? É com base em tudo isso que eu expliquei para vocês até agora. Com base em tudo isso, o que foi que eu expliquei para vocês até agora? Que imitar a Deus é abandonar a sua antiga natureza, se despojar do velho homem, se revestir de um novo homem, porque você está sendo instruído. Por quem? Apóstolos, evangelistas, profetas, mestres. Você está sendo instruído em Cristo. Paulo disse o que significa se despojar desse velho homem, uma série de comportamentos que outrora você tinha na sua ignorância, mas que agora você não deve ter mais. Com base em tudo isso, o abandono da sua antiga natureza, a luta para viver em novidade de vida, seja imitadores de Deus. Imitadores de Deus. E aí vem a próxima frase que deveria ser escritas com letras douradas. Sede imitadores de Deus como? Como que é, meus irmãos preciosos? Como filhos?
isso é retumbante no seu coração, Paulo está dizendo: você precisa imitar a Deus, não por obrigação, mera ganância, não porque isso lhe é imposto, não. Você precisa imitar a Deus porque isso faz parte da sua natureza. Porque é natural que um filho imite ao seu pai. Isso não é fenomenal, irmãos? Quintessência do paulinismo. Eu lembro de uma pregação do pastor Paul Washer. E ele dizia, quando garoto, que queria ser tal qual o pai dele. Ele morava numa região campesina, onde o inverno era atroz, severo. E no afã de imitar o seu pai, às vezes o pai dele saía ao campo para cuidar dos animais, e ele carregava fardos pesados. E pelo fato de ser um homem muito alto, robusto, o pai do pastor Paul Washer conseguia dar passos largos, mesmo sob neve espessa. E o pequeno Paul vinha atrás com fardos mais leves, naturalmente mais proporcionais à sua idade e à sua força. E ele queria pisar exatamente onde o pai dele pisava. Ele queria imitar o pai. Mas os demais irmãos ficavam na janela observando tudo aquilo e dando boas risadas, porque tudo que o pequeno Paul fazia era cair na neve. Então eles diziam: veja, mamãe, o Paul não consegue imitar o papai. E a mãe dele respondia: mas nenhum de vocês pode dizer que ele não está tentando. Esse é o ponto, irmãos. Nós vamos tropeçar aqui e acolá, infelizmente. O pecado é esse acidente terrível. Nós não temos mais prazer no pecado. Nós somos novas criaturas. Nós queremos pisar nas santas passadas dele. Queremos ser exatamente como ele é. Nós sabemos qual é a nossa ordem: crescer à plena estatura de varões perfeitos. Esse é o ponto. Nada há quem disso. Ele é digno disso. Pelo fato do objetivo ser tão auspicioso, é verdade, nós vamos falhar. Mas nós precisamos viver a nossa vida evangélica a tal ponto, de modo a obrigar as pessoas a olharem para nós e finalmente também dizer: ninguém pode dizer que eles não estão tentando. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. O que significa ser filho de Deus? Paulo está sempre aplicando uma doutrina que ele nos entregou anteriormente. Paulo nos ensinou o que significa ser filho de Deus no maravilhoso capítulo 2. Olhe para o verso 11 do capítulo 2. No verso 11 do capítulo 2, Paulo inicia com a palavra mágica da análise, não é? Portanto, sempre que você encontrar um pois ou um portanto, meu irmão, abra bem os seus olhos. Essa palavra é poderosa. Inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui, né? Meus irmãos, há uns dias atrás, o culto terminou e eu fui abordado por um rapaz que disse algo que eu já ouvi tantas vezes aqui na igreja, mas dessa vez, não sei porquê, irmãos. Eu achava até que não, mas isso me atingiu de uma maneira muito especial. Ele falou assim: pastor Jamerson, eu quero aprender a pregar, mas eu não quero aprender de qualquer maneira. Eu quero que o Senhor me ensine do começo ao fim. E no final eu quero aprender a dizer assim: olhe para esse portanto. Meus irmãos, eu já ouvi isso tantas vezes, mas dessa vez isso me pegou assim de uma maneira especial, porque é uma pessoa muito preciosa, né? E eu confesso para vocês que eu ouvi isso, como eu tinha ouvido tantas outras vezes, não afetou em nada o meu coração, mas o Espírito Santo me pegou, irmãos. E eu tenho pensado muito nisso, né? Como sair do princípio ao fim, como ligar esses pontinhos, não é? E às vezes eu percebo que há pessoas preciosas que começam a visitar a nossa igreja e que ouvem pregações com o estilo que nós temos aqui em nossa igreja local, né? É uma peculiaridade da nossa igreja, para a glória de Deus, isso me agrada muito. As pessoas pregam assim de uma maneira muito equânime. As pessoas que pregam aqui, eles pregam de uma maneira muito parecida do ponto de vista da exegese, da entrega, da interpretação. E quando a pessoa visita a igreja e não tem esse costume, às vezes a pessoa fica sem conseguir juntar os pontinhos, porque se requer muito contexto, e você não pode usar isso como uma desculpa
para o fato de não pregar bem naquele dia e dizer, você não entendeu porque você não tem tanto conhecimento. Pelo contrário, o bom pregador é aquele que prega para alguém que nunca ouviu o evangelho e consegue fazer com que ele compreenda. Mas isso me fez refletir quanto à necessidade, quem sabe, de nós criarmos aqui na igreja um mecanismo para ajudar essas pessoas. Então nós temos pensado em criar um curso de teologia, um curso de teologia básico, um curso de 1 ano, onde nós vamos nos assentar, irmãos, e vamos tentar angariar essas ferramentas exegéticas para que você entenda como é que isso aqui acontece nos bastidores. Você entende isso? Ter acesso a informações que lhe permitirão olhar para esses documentos e ter uma visão mais a miúde, mais profunda, uma visão completa daquilo que o autor bíblico, do autor original quis ensinar. Eu estou tentando escrever esse curso, se Deus permitir, se ele se concretizar para o ano que vem, após a consciência cristã, se Deus permitir, nós vamos iniciar essas aulas, será um encontro por semana. Então nós vamos ter acesso a aulas de introdução ao Novo Testamento, aulas de introdução ao Antigo Testamento, nós vamos ter noções básicas de homilética, vamos nos deter especificamente ao sermão expositivo, que é o sermão que nós usamos aqui, vamos ter acesso a noções básicas de hermenêutica, como nós podemos olhar para o texto bíblico, para o tipo de texto. É um texto de epístola? É uma poesia hebraica? É uma prosa? É um texto histórico? Pode-se fazer doutrina com base nele? Como é que você vai elaborar o seu sermão? Como você vai entregá-lo? É a mesma coisa entregar um sermão em uma epístola como Efésios ou em um livro histórico como Atos. A doutrina que é construída com base em Efésios é a mesma que nós encontramos em Atos? Nós podemos enfatizar a doutrina em um documento histórico? Perguntas exegéticas que são tão simples para quem está no seminário, mas que para aqueles irmãos que estão frequentando uma igreja local como a nossa, às vezes não tem ideia de que essas informações existem, porque não tem a oportunidade de acessá-las. Se você tem esse desejo no seu coração, quem sabe você pode se tornar um aluno aqui do nosso pequeno seminário, que vai ter uma proposta de uma teologia sólida, reformada, e que, se Deus permitir, vai ser uma bênção. Amém? Muito bem. O que significa ser filho de Deus? Verso 11 do capítulo 2. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, perceba, depravação total, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que foi que aconteceu? Verso 13 do capítulo 2. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Como nós nos tornamos filhos? Nós nos tornamos filhos através do sangue de Cristo. Versículo 19 do capítulo 2. Qual a primeira palavra do versículo 19, irmãos? Olha aí, Yuri, ele está concluindo. Ele explica que nós estávamos em pecado, ele diz como é que nós nos tornamos filhos, e agora ele fecha o argumento. Paulo sempre escreve assim, irmãos: tese, antitese, síntese, é sempre assim, sempre. Como é que ele conclui? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos. E agora a frase retumbante. Qual a frase retumbante? E sois família de Deus. Família de Deus, esse é o ponto. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como nós chegamos à condição de filhos amados? Quando nós vivíamos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, até que Jesus sangrou. Sim, Ele sangrou. Ele se esvaiu em sangue das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. E por conta desse sacrifício, você, meu irmão, você é família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora nós vamos juntar os pontinhos, tá bom? Porque esse pois, do verso 1 do capítulo 5,
requer que você lembre do que Paulo disse, do verso 17 do capítulo 4 até o verso 32, e ele é uma ponte que lança luz ao que ele vai dizer agora, no capítulo 5. Perceba, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Agora olhe para o verso 2. Qual a primeira palavra do verso 2? É uma partícula de conexão. E eu não sou lá um professor de língua portuguesa, temos a irmã Kézia e outros irmãos preciosos aqui, mas esse conectivo, ele tem a função de somar. Paulo está numa série de ordens que teve início a partir do verso 17. Ele está dizendo: abandone a sua antiga natureza, foi a primeira ordem. Ele está dizendo: lute para viver em novidade de vida, foi a segunda ordem. Qual a terceira ordem? Andai em amor. Ele continua ordenando. Se você estivesse com a carta na mão, não haveria essa divisão de capítulos e versículos. As ordens que ele começou a dar no capítulo 4, ele continua dando no capítulo 5. Só que as próximas ordens têm a ver com uma verdade que você precisa lembrar, porque ela foi dita lá atrás no capítulo 2. Lá no capítulo 2, Paulo disse que nós somos família de Deus, mas faz um tempão que ele disse isso e começou a dar várias ordens, para que você não esqueça qual o ponto alto, o motivo pelo qual você tem que viver assim. Ele lembra você: você precisa obedecer essas ordens, porque você é filho de Deus. Você precisa ter uma nova natureza, porque você é família de Deus, você é filho de Deus. Você precisa lutar para viver em novidade de vida, porque você tem uma nova natureza, você é família de Deus, você é filho de Deus. Próxima ordem: você precisa andar em amor, porque você é família de Deus, você é filho de Deus. Vocês conseguem ver isso, irmãos? E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício suave. Essa é a terceira afirmação, essa é a terceira ordem. E andai em amor. E andai em amor. E agora, meus amados irmãos, nós vamos concluir essa nossa aula de hoje, de Efésios capítulo 5, procurando responder essa pergunta. A pergunta é: o que significa andar em amor? De acordo com tudo que eu falei até agora, vocês acham que Paulo vai responder essa pergunta? Ou ele vai dizer andar em amor e vai nos abandonar, para que todo mundo pense como é que se deve andar em amor? Será que é assim? Não. Ele vai dizer: e andar em amor. E andar em amor. Como? Como também Cristo. E foi muito fácil para Cristo nos amar, porque nós somos pessoas extraordinárias, fantásticas. Pela maneira como que vocês estão balançando a cabeça, nós já temos um indício de que não é fácil andar em amor. Você precisa ser santo, você precisa ser crente, precisa ser uma nova criatura para andar em amor. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a servir como um poimenos, como um pastor, eu me entristecia muito, porque às vezes nós não conseguimos dar liga, sabe? Unir a igreja. O pastor, ele tem um coração muito dolorido quando ele percebe que algo não caminha bem, quando um irmão está ressabiado com outro. Nós somos seres humanos e nós sempre teremos problemas de relacionamento. Deus quis que fosse assim. A igreja é imperfeita. Pasmem vocês. Pois é. Sempre teremos crises, problemas para gerir, pessoas para tratar. Alguém sempre vai querer deixar de fazer alguma coisa, alguém sempre vai querer sair de algum lugar. A primeira coisa, irmãos, quando o nosso coração é afetado por algo que nos entristece, é querer parar, né? Então, isso acontece por N motivos que agora não vem ao caso. A função do pastor é tentar dar sempre essa liga, sabe? Alegrar o coração e fazer caminhar e tudo. E às vezes eu ficava muito entristecido, porque eu achava que essa era a minha missão. Eu tinha que fazer tudo possível para tentar sempre dar essa liga, para que os irmãos permanecessem unidos
e coesos, até que finalmente Efésios chegou às minhas mãos, irmãos. E eu compreendi que eu não tenho o poder de dar liga à igreja. Por mais que no momento em que eu estiver pregando o evangelho, eu venha tentar exortar você a ser unido ao seu irmão em amor, eu jamais terei o prazer de pegar a sua mão e unir a mão do seu irmão para que vocês sejam um em Cristo. Só quem pode fazer isso é Deus. Não somos nós, meus amados irmãos, que nos esprememos para viver em comunhão. Eu aprendi com Efésios que comunhão é a consequência natural de quem nasceu de novo, de quem é nova criatura, porque só há um corpo, assim como há um só batismo e um só Espírito. Ou você serve a esse corpo, apesar de todos os problemas que ele tem, ou você não tem nenhum lugar para onde ir, meu irmão. Ou você fica conosco, eu me refiro ao corpo, ou você não fica com ninguém, porque não há meio termo. Você pode se magoar, você pode se entristecer, você pode até tentar não continuar. Isso é humano, isso é nosso. Mas se você nasceu de novo, você jamais vai conseguir, porque é como fogo nos ossos. Chegará um momento em que você vai desejar voltar, e você vai se entristecer agora, não pela mágoa, mas pelo desperdício de alegria que foi ter ficado ausente todo esse tempo. Então Deus te dá graça para você voltar a enxergar a beleza e a maravilha que é servir no meio de pessoas imperfeitas como nós, para a glória de Deus. Como é que nós podemos andar em amor, irmãos? Essa é a ordem. Paulo agora, em sua terceira ordem, andar em amor, diz que nós precisamos ter sensibilidade espiritual suficiente para discernir entre o fruto da luz e as obras infrutíferas das trevas. Andar em amor como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Essa é a ordem. Como você pode fazer isso? Em primeiro lugar, fugindo das obras infrutíferas das trevas. Verso 3 e 4. Olha só. Você precisa andar em amor. Em contrapartida, a impudicícia, verso 3, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, verso 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Somos pessoas imperfeitas, sabemos disso, já foi dito. Como nós podemos lutar para melhorar esse nosso relacionamento e finalmente andarmos em amor? O pressuposto é que nós, em primeiro lugar, abandonamos a nossa antiga natureza e, em segundo lugar, estamos lutando para viver em novidade de vida. Portanto, precisamos privilegiar o amor. Como podemos fazer isso? Nos livrando da impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça. Impudicícia e impureza vem de um mesmo termo grego, a palavra acatársia. Acatársia, meus irmãos, é todo tipo de sujeira moral. É tudo aquilo que é suficiente para colocar o seu nome ou o nome do seu irmão na lama. Essa palavra é uma palavra primitiva. Quando ela foi cunhada, ela tinha a ver com impureza cerimonial. Aquela pessoa que não era digna do ajuntamento solene. Mas depois ela ganhou uma nova conotação e ela passou a denotar quem era impuro cerimonialmente, mas também moralmente. É aquele que não é digno de estar nem na presença de Deus, nem na presença do próximo. Então Paulo diz: tudo isso não deve nem sequer nomear-se no vosso meio. Por quê? Porque agora vocês são santos, ágios, vocês são separados do pecado. Você não pode promover. O pecado precisa ser um acidente. Você tem que se livrar de toda conversação torpe. E a palavra torpe vem do termo grego asquio, da palavra asco na língua portuguesa. Ou seja, lute para se livrar de toda palavra inconveniente, impura, maliciosa, maldosa.
Lute para se livrar de toda a cobiça. E a palavra cobiça vem de um termo grego que é muito interessante. A palavra, irmãos, pleonésia. A raiz da palavra pleonasmo em língua portuguesa. O pleonasmo é uma repetição. Entrar para dentro, sair para fora, chover no molhado, pagar o que está pago, pagar o que se deve, entendeu? Uma repetição para dar uma ênfase. O que é o cobiçoso? É o que tem, mas quer? Em outras palavras, quer o que tem, possuir o que possui, usufruir do fruto. Esse é o cobiçoso. Isso não pode mais existir em nosso coração. Pelo contrário, precisamos privilegiar ações de graças. No entendimento do apóstolo Paulo, o que seria ações de graças? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Ele diz: se há alguma coisa boa, se há uma boa fama, e se alguma virtude há, ainda que pequena, seja isso que ocupe o vosso coração. A doutora Bárbara Burns, há muitos anos atrás, veio pregar em nossa igreja. E ela disse que ao longo de todos os anos que conviveu com o pastor Shed, percebeu que ele falava muito, mas muito pouco. Porque o pastor Shed levava isso ao pé da letra. Sabe aquele texto que diz que o Senhor Deus vai cobrar de nós toda palavra frívola que sai dos nossos lábios? Aí o doutor Shed, que homem sábio. Não é à toa, irmãos, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca. Você precisa ouvir mais e falar menos, né? Falar menos. Deixa eu dizer uma coisa para você, para lhe libertar. Quem foi que te disse que você tem que ter opinião para tudo? Quem foi que te disse que você tem que se posicionar em todas as áreas do saber? Quem foi que te disse que você tem que tomar partido de todas as lutas que são travadas pela humanidade? Escute. Nós vamos estudar um livro, A Pirâmide da Sabedoria. Nós vamos falar muito sobre isso. Problemas na internet, sabe? Pessoas que pensam que estão com a bandeira do estandarte do evangelho nas mãos dentro da internet, que não conseguem medir as palavras, que não levam em consideração o contexto em que as coisas são ditas, o histórico de quem disse, o peso que aquelas palavras possuem. Nós estamos vivendo em uma geração, irmãos, que pastores com mais de 50 anos de ministério, que têm sido verdadeiros referenciais para a igreja de Cristo Jesus, para a maior glória de Deus, na internet são ridicularizados por pastores que acabaram de ser ordenados e leram 2 livros. Porque a internet é essa grande aldeia global, em que com o teclado na mão as pessoas se sentem as mais poderosas, e não sabem que são pessoas que precisam de uma maior maturidade. Por que é que Paulo está preocupado com isso, meus irmãos? Por que é que Paulo está preocupado com isso? Por que é que Paulo menciona esses pecados? Por que é que Paulo faz questão de aplicar a mensagem dessa forma? Ele vai dizer quais são os motivos dele a partir do verso 5. Paulo vai dizer: sabei, pois, isto. Você não pode ter dúvida quanto a isso. Por que é que Paulo está paracalon? Por que é que ele está rogando? Por que é que ele está implorando que você ande em amor? Por que é que ele está rogando que você se livre da impudicícia, da impureza, da conversação torpe, das palavras vãs, da chocarrice? Por que é que ele está dizendo isso? Verso 5: porque nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso 6: ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, não se deixem ludibriar pelas pessoas que dizem: mas isso ficou no passado, Deus é amor, a graça é suficiente, esse pastor é um legalista.
está colocando sobre as suas costas um fardo que ele mesmo não quer carregar, nem mesmo mover com o dedo. A palavra está se atualizando. Nós estamos ouvindo muito isso, né? Que a palavra precisa se atualizar. Preocupado com isso, Paulo diz: ninguém vos engane com palavras vãs, impuros. A raiz da palavra é porneia. Prostitutos não herdarão o reino dos céus. Avarentos, aqueles que como jovem rico estão mais preocupados com as riquezas da terra do que com os tesouros do céu, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão, porque é por conta dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós somos filhos da desobediência, irmãos? Não, nós não somos, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Por sermos filhos de Deus, nós precisamos fugir das obras infrutíferas das trevas. E em último lugar, nós precisamos privilegiar o quê? Precisamos privilegiar o fruto da luz. O fruto da luz. Olhe para o versículo 7. Perceba. Você consegue concluir com a primeira palavra do verso 7, que Paulo agora vai concluir o argumento? É interessante, não é, Késia? Ele deu a ordem: andem em amor. Ele disse qual o motivo: isso aqui é ruim, não serve para você, porque você é filho de Deus. E agora ele conclui: portanto, não sejais participantes com eles. Porque ele disse no verso anterior: porque por essas coisas vem a ira de Deus. Paulo, nós sabemos disso, nós estamos ambientados. Então agora, irmãos, ele vai fazer um resumo de todo o argumento. Não é isso? De todo o argumento. Olhe para o verso 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em quê? Bondade, justiça, verdade. Quem vive dessa maneira prova sempre aquilo que é agradável ao Senhor. Nós somos famílias de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz. Por isso Paulo está dando todas essas ordens, porque nós temos condições de cumpri-las, porque nós somos filhos de Deus. Sabe o que mais me encanta? E nós vamos encerrar agora, às 10h40, porque tudo isso, irmãos, é alicerce para as ordens que vêm ainda dentro do capítulo 5 e que tem a ver com matrimônio. Em toda a palavra de Deus, Paulo nunca, ou mesmo outro autor bíblico, vai sugerir que qualquer pessoa se case sem ter esse conhecimento aqui. Se nós levássemos esse contexto em consideração antes de nos casarmos, nós não sofreríamos tanto no casamento. Se nós tivéssemos teologia bíblica de casamento suficiente para aconselhar os nossos filhos com base nisso que nós estamos estudando hoje, as nossas filhas entenderiam melhor o que significa se submeter, e os nossos filhos entenderiam melhor o que significa amar. Vocês entendem isso, irmãos? Olha que contexto poderoso para Paulo finalmente poder dizer: as mulheres, portanto, sejam submissas aos seus próprios maridos, assim como a igreja está submetida a quem? Mas olha o contexto em que a igreja se submete a Cristo. Não tem como não submeter a Ele. Maridos, amai as vossas mulheres assim como Cristo amou. Como foi que Cristo amou a igreja? Você vai olhar, meus irmãos, para cá, para o contexto desses capítulos aqui. Se uma moça casar com um rapaz que não consegue compreender isso, ela vai sofrer inevitavelmente. Como ele pode ser um sacerdote da sua casa se ele nem compreende quem é Jesus? Ou como uma esposa pode ser essa auxiliadora idônea se ela não possui perspectiva bíblica para isso? Nós precisamos, na verdade, irmãos, frutificar para a luz, para depois pensarmos em nos casar. A grande pergunta, quando nós estivéssemos catequizando os nossos filhos para o casamento, deveria ser a seguinte: é crente? Ao invés de ser,
tem recurso. É óbvio que nós temos que nos preocupar com o futuro dos nossos filhos, mas nós temos que nos preocupar muito mais com o seu estado eterno, não é? Frutificar para a luz, o que isso significa? Frutificar para a luz, em primeiro lugar, é não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Verso 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Meus irmãos, Paulo continua fazendo a sua listinha, não é isso? E andar em amor. E agora vem a próxima palavra importante, princípio do verso 11, mais uma vez, olha só: e não sejais cúmplices. Perceba que tudo está ficando cada vez mais claro. A grande ordem do capítulo é: andai como filhos da luz, porque nós somos imitadores de Deus, porque na cruz do Calvário nós nos tornamos família de Deus. Então, capítulo 5, andar em amor. Capítulo 5, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Amém, meus irmãos? Hoje pela manhã nós vamos até aqui, até esse verso 11. Só recapitulando, para que não fique qualquer dúvida no seu coração, veja só. No verso 1 do capítulo 5, Paulo nos manda ser imitadores de Deus. Nós estudamos sobre isso. Com que base Paulo nos manda ser imitadores de Deus? Porque no capítulo 4, do verso 17 ao verso 24, ele nos ensinou como nós podemos e devemos abandonar a nossa antiga natureza. E do verso 25 ao verso 32, ele nos ensinou como lutar para viver em novidade de vida. Ele agora faz uma ponte ainda no verso 1 entre o que ele disse no capítulo 4 e o que ele passa agora a dizer no capítulo 5. Nós estudamos sobre isso. Nós precisamos andar em amor, porque abandonamos a antiga natureza, estamos lutando para viver em novidade de vida, mas também, terceiro lugar, porque nós somos filhos de Deus. E durante o resto da nossa aula de hoje, nós aprendemos que por sermos filhos de Deus, nós precisamos, do verso 3 ao verso 7, nos livrar das obras infrutíferas das trevas. E agora, a partir do verso 11, nós vamos iniciar a aprender como é que nós nos livramos das obras infrutíferas das trevas e passamos a privilegiar o fruto da luz, para andarmos na luz, porque somos filhos da luz. Amém? Meus irmãos, isso ficou claro? Tudo certo? Amém?